Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Mank, novo filme da Netflix dirigido por David Fincher, e um dos mais aguardados dessa temporada pra mim. Não tinha como ser diferente, porque além de ser fã do diretor, eu também gosto muito de narrativas sobre a Hollywood clássica. Mank foi escrito pelo Jack Fincher, o pai do David, que tentou na década de 1990 produzir esse filme. Ocorreram vários problemas na época, especialmente a falta de um grande investidor para bancar esse projeto ambicioso. Foi engavetado. O Jack morreu em 2013 e recentemente o David acabou resgatando esse roteiro aí, claro, com o apoio da Netflix. Ele mantém, inclusive, os créditos apenas para o Jack Fincher e entrega aqui um bom filme. Para quem é fã de cinema, para quem gosta de bastidores, você tem um prato cheio. É muito legal perambular pelos estúdios, pelos figurões e pelas mais variadas crises que o cinema enfrentou na década de 30. A história gira em torno de Herman Mankiewicz, interpretado por Gary Oldman, roteirista alcoólatra que é chamado por Orson Welles para escrever seu novo projeto, que seria Cidadão Kane. Em um curto período de tempo, Mank deve resistir às tentações e focar no seu trabalho. O Fincher não tem problema algum para criar um grande aparato em torno do Mank. Como o roteirista tinha sofrido, na época, um acidente, ele conta com toda uma estrutura para conseguir tocar esse projeto. Ele tem assistentes, tem uma cama especial, está num local tranquilo, ele tem uma pessoa apenas para cuidar da relação dele com o álcool, e a partir do momento que essa situação está estabelecida, o David Fincher ele busca flashbacks, e aí ele conta a relação do Mank com pessoas que seriam lembradas em personagens de Cidadão Kane, especialmente o William Randolph Hearst, que é interpretado pelo Charles Dance, e a Marion Davies, que é interpretada pela Amanda Seyfried. Para conseguir organizar os flashbacks dentro desse vai e vem da narrativa e entregar isso para o público de uma forma eficiente, existe um trabalho encantador de situação e marcação temporal, extremamente elegante. Seria como se nós estivéssemos lendo um roteiro. E olha que curioso, eu confesso para vocês que eu pensava originalmente no projeto de Mank que nós teríamos uma grande discussão sobre Orson Welles e Mank, diferenças criativas, problemas para a escrita do roteiro, por exemplo. Mas aqui eu tenho que fazer um parênteses. Essa era a ideia original do Jack Fincher. O David ele acabou tirando algumas passagens mais controversas, passagens que na visão dele já estavam mais datadas, mas a estrutura é basicamente a mesma. Com isso eu faço uma análise de Mank a partir de 3 objetivos que o David ele coloca para o espectador. Primeiro, tratar sobre a influência dos estúdios na Hollywood clássica. E aqui que nós temos vários tributos à indústria. Então você está na Paramount, você está na MGM, você vê discussões sobre o estilo de filmes da Universal, é realmente muito legal. Inclusive tem algumas histórias até muito engraçadas que parece que foram tiradas de uma coluna da Hedda Hopper ou da Louella Parsons na época. O segundo objetivo do filme é tratar sobre a relação do Mank com pessoas influentes da indústria, usando como pano de fundo a eleição para governador da Califórnia do ano de 1934. Eu vou fazer um vídeo com spoiler sobre Mank e eu vou tratar mais sobre esse ponto, mas eu digo aqui para vocês nesse comentário o seguinte: temos aqui a questão mais complexa de Mank, que requer uma leitura complementar. O fato é que essa eleição era muito importante para vários figurões da época na disputa entre o republicano Frank Marion com o democrata Upton Sinclair, que inclusive no período era taxado de comunista. Então existia a ameaça de que se o Sinclair fosse eleito governador da Califórnia, a MGM, a Warner, outros estúdios iriam para a Flórida, que eles não aguentariam um governador comunista, porque as reformas eram enormes e ele mudaria todo o estilo de vida da Califórnia. Então, a partir disso, o Fincher ele abre espaço para o Mank com personagens que já tinham sido estabelecidos anteriormente. Aqui nós temos Louis B. Mayer, diretor da MGM, o grande cabeça da MGM, que é interpretado pelo Arliss Howard, uma atuação espetacular. Eu acho que é o que eu mais gostei de Mank, para falar a verdade. E temos também a relação do Mank com outras pessoas, como Selznick e também o Irving Thalberg. Toda a velha guarda de Hollywood estava muito engajada nessa eleição para governador da Califórnia de 1934. Nós tivemos também uma ampla campanha de desinformação, uma ampla campanha que hoje a gente pode fazer a relação com as fake news, né? Esses 2 pontos iniciais são contados a partir de flashbacks para sustentar justamente, então, a questão do roteiro de Cidadão Kane, que era escrito por Mank e que recebia também ligações do Orson Welles. Então existe a seguinte relação: tudo que nós estávamos testemunhando naqueles flashbacks seriam vitais para Cidadão Kane, para o clássico filme de 1941, desde Rosebud até o Charles Foster Kane e também a Susan Alexander Kane. E por isso que eu reforço, pessoal, Cidadão Kane é um pré-requisito para conseguir assistir Mank, para conseguir entender de fato o filme do David Fincher.
porque o diretor várias vezes ele acaba não te entregando a conclusão de uma narrativa que foi aberta. Por quê? Porque ele quer que você faça a relação com o filme de 1941. Eu gostei muito de toda a seleção do elenco de Mank. Veja, é um projeto extremamente ambicioso que busca justamente explorar os bastidores da Hollywood clássica. Faço mais uma vez então o destaque para o Alice Howard, que interpreta o Louis B. Mayer, mas também reconheço o bom trabalho do Gary Oldman e o bom trabalho da Seyfried. Creio que esses dois últimos, inclusive, serão reconhecidos com indicações ao Oscar. E sabe aquele filme que é impecável do ponto de vista técnico e que consegue várias nomeações para o Oscar, desde a categoria de fotografia até a categoria sonora? Bem, esse filme é Mank. O David Fincher ele busca te passar aquela sensação de que você está assistindo um filme produzido entre a década de 30 e a década de 1940. Poderia destacar, por exemplo, a força da trilha sonora que tenta emular composições daquele período e acaba entregando um acompanhamento muito agradável. Então, figurino, direção de arte, tudo está impecável. É um grande investimento, mas é o que você espera de um filme do David Fincher. O padrão de qualidade é extremamente alto, né? Sobre a fotografia, o Fincher não chamou seu colaborador tradicional, o Jeff Cronenwert, ele acabou chamando o seu colaborador da série Mindhunter, então o Eric Messerschmidt. Mas o trabalho claro e escuro feito em Mank, realmente, olha, é de encher os olhos. Existem composições visuais em Mank que, por sinal, prestam tributo a Cidadão Kane também. Você tem com isso, além do contraste, um trabalho especial de superexposição que acaba dando mais destaque ainda para determinadas cenas, fora o cuidado com o aproveitamento de tomadas que seriam marcadas como registros de arquivos. Então tem aquela questão também do envelhecimento do filme. Então assim, a qualidade técnica de Mank é indiscutível. Padrão de qualidade David Fincher pode carimbar. Meu maior problema está na condução dessa história, porque veja, existe uma análise interessantíssima sobre desinformação, sobre notícias falsas, pegando então esse caso da eleição da Califórnia de 34. Só que assim, todos sabemos que o Jack Fincher, que escreveu esse roteiro, ele era apoiador de uma teoria da conspiração, eu vou fazer essa classificação propagada pela Pauline Kael na década de 70, e que inclusive já foi desmentida na década de 70, temos estudos acadêmicos, temos artigos também, vou deixar inclusive as referências na descrição, como eu fiz em lives, como eu fiz em outros vídeos também. Após a sessão de Mank, o David Fincher ele acabou confirmando que ele teve que reestruturar algumas passagens por conta disso. Ele fez atualizações, mas ainda assim o filme é muito problemático nessa questão, isso eu vou abordar mais no vídeo com spoilers. Eu não gostei das considerações feitas, eu não gostei de como Orson Welles foi escanteado nessa história. E infelizmente a impressão que eu fiquei é que parece que o David Fincher ele quer colocar dúvida na cabeça do público onde não existe espaço para a mesma. Mas assim, Mank tem uma escala grandiosa. Em um determinado momento, nós entramos no coração da MGM. Nós observamos vários personagens, mas a única que ganha destaque mesmo e maior tempo de tela para conseguir desenvolver é a Marion Davies, interpretada pela Seyfried. O que eu fiquei com pena com isso? É que você desperdiça o potencial de aproveitar o Louis B. Mayer de uma outra maneira. Você desperdiça o próprio potencial do William Randolph Hearst. Em suma, o que nós descobrimos sobre Mank? Bom, ele era um alcoólatra, viciado em jogos, ele tinha problemas com a MGM e ele escreveu Cidadão Kane dentro de um contexto levando em conta suas experiências na década de 1930. Várias questões desse filme dependem da análise de Cidadão Kane e várias outras dependem de pesquisa extra. Mais uma vez aquela questão, Jack Fincher ele passou anos e anos pesquisando sobre, ele estava tão íntimo dos personagens que ele busca trazer justamente isso na sua escrita. E mesmo com esses problemas que eu tive com a história propriamente dita, e aqui eu deixo a menção de que é algo extremamente subjetivo, certo? Eu reconheço que Mank é um grande filme. Não vai aparecer no topo da minha lista da filmografia do David Fincher, mas tem um alto padrão de qualidade. Eu fecho Mank com a nota 8. Já produzi um vídeo da série Histórias do Oscar, inclusive, sobre Mank, vou deixar o link no card e na descrição. Em breve farei outro vídeo da série Histórias do Oscar sobre o mesmo tema, além da nossa análise com spoilers. Certo, pessoal? Seria esse o comentário de hoje. Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!